Bom dia a todos e a todas. Me chamo Fabiane Ferraz, por gentileza Fabi, é assim que gosto de ser conhecida. Como a Evelyn me falou que esse primeiro momento da manhã seria um momento que teríamos diversas pessoas dentro, que não necessariamente já tinham uma leitura prévia, eu fiz uma opção de começar pelo beabá, vamos dizer assim, específico, mais simples, até porque eu sabia que com quem eu estaria compartilhando a mesa teria todo o know-how para estar complementando essas informações. Essas aqui foram as nossas perguntas, né, que nos foram enviadas, só para os senhores saberem que vão estar mediando os nossos diálogos, provavelmente a partir desse movimento, né? Quais são as diferentes concepções de ensino-aprendizagem no campo da educação e da psicologia? O que a andragogia, né, se movimenta dentro desses campos? Que metodologias de ensino e modelagem curricular a gente desenvolve? Que recursos e trajetórias a escola de governo, então, como a Luciana falou, né, podem estar assumindo a partir disso? Dentro dessas questões, nos foi dado 20 minutos para falar alguma coisa. O que eu falo aqui hoje, geralmente eu uso umas 3 aulas de umas 4 horas, mais ou menos, de conversa. Então, eu vou ver até onde eu vou, tá, gente? A gente começa com essa interface entre a educação e a psicologia. Que aspectos teóricos sobre o ensino e aprendizagem a gente vai estar correlacionando aí. Sempre faço agradecimentos e isso eu fiquei muito feliz, Fran, com esse movimento, porque é nos grupos de pesquisa que a gente se constrói, né? E eu sempre lembro com muito carinho do grupo que hoje não participo mais ativamente, mas foi o grupo que me formou, porque a gente se constrói nesses espaços coletivos. E o que eu vou estar hoje compartilhando um pouquinho com vocês foi dessa formação inicial. Eu fiquei pensando assim, por onde eu vou, né, para caminhar aí com essa conversa? Em que o ensino tem uma correlação com a educação e que a aprendizagem tem uma correlação com referenciais da psicologia, né? Então, a gente vai conversando sobre esses aspectos e, dentro dessa perspectiva, eu acredito, e falo muito sobre isso, que existem muitos modos de ensinar e de aprender, né? Mas uma questão que eu sempre trago é qual deles que orienta as nossas ações educativas nos diferentes cenários de aprendizagem e saúde. Porque nós temos essa construção de cenários de aprendizagem. E como é que a gente se correlaciona com esses diferentes modos? Eu fiz uma opção aqui didática, né? Não que eu considero que seja a mais correta, mas é a que eu encontrei para tentar, até porque o público, eu não sabia como é que estava a organização de quem estava conosco, falar um pouquinho desses movimentos, desses modos que a gente faz de correlacionar essas questões. E aí a gente vai trazendo uma correlação aí estruturada por Kent Leo, e reorganizada por Reibnitz e Prado, que vai apontando sobre esses modos de ensinar e aprender algumas características. E aí, entre elas, está a finalidade. Eu fiz bem num esquema didático mesmo, mas muitos têm uma correlação, mas eu fiz essa construção esquemática. Em relação à finalidade, nós temos um modo em que o ensinar as pessoas a aceitar e a se adaptar às situações sociais. Um outro modo que busca ensinar trabalhando para mudar alguma coisa, mas sem alterar aquela ordem estabelecida. Um outro modo que ensina buscando a transformação das situações de injustiça e desigualdade. Então, aqui eu fiz uma apresentação em que a gente, vamos dizer, dos N modos, a gente constrói em 3 grandes grupos de modos, né, que fiquem bem emblemáticos esses movimentos. E a gente vai pensando aí nos nossos processos de ensino-aprendizagem em quais modos nós nos formamos, nós nos estruturamos e em quais modos nós promovemos formação, nós promovemos a educação. Em relação à intenção, no primeiro modo, a intenção é controlar a sociedade. No segundo modo, é pacificar e acomodar a sociedade, principalmente
principalmente aqueles que protestam. E num terceiro modo, é libertar o sujeito ou a sociedade a fim de obter um progresso social. Em relação ao enfoque, o primeiro modo tem como enfoque autoritário, o segundo modo, paternalista, o terceiro, humanitário e democrático. Em relação aos efeitos sobre os sujeitos, o primeiro modo, ele tem como efeito a opressão. A rígida autoridade central admite pouca ou nenhuma participação. O segundo, a adaptação dos sujeitos à sociedade, com participação limitada e controlada. E o terceiro, a transformação da sociedade pela participação ativa das pessoas que a estruturam. Em relação a como são vistos os educandos, no primeiro modo, são passivos, recipientes vazios, a serem preenchidos com conhecimentos padronizados. Precisam ser domesticados. No segundo, basicamente incapazes. É preciso tomar conta dele quando conduzidos são capazes de participarem de alguma atividade. E no terceiro, são ativos, capazes de assumirem responsabilidades, serem autossuficientes, responsáveis quando tratados com respeito e igualdade. Em relação ao método de ensino, no primeiro modo, o professor catequiza, os alunos eventualmente perguntam, o estudo ocorre sob pressão. No segundo, o professor ensina, há diálogo e debate, mas o professor decide ainda o que é certo e o que é errado. E no terceiro modo, há um diálogo aberto, onde muitas respostas surgem das experiências das pessoas. Todos se educam. E aí vem o item de como os sujeitos aprendem. No primeiro modo, e o modo passivo. Recebem o conhecimento, decoram as informações. A maior participação, mas decorar ainda torna-se fundamental. E no terceiro modo, ativo. Todos contribuem, aprendem por meio do diálogo e da experimentação. Como ocorre a interação no grupo? Quando a gente constrói todo o nosso processo dentro do primeiro modo, a gente constrói competição. Quando a gente faz um movimento dentro de um segundo modo, a gente constrói algo organizado, mas ainda dirigido pelo professor. E quando a gente constrói o nosso processo de ensino-aprendizado a partir do terceiro modo, a gente constrói algo que a gente chama de cooperação, onde todos conseguem se sentir partes e entender o seu espaço de contribuição para a sociedade. Aqui a gente tem só uma questão bem, eu chamo de caricata, porque não percebo diretamente assim, eu vejo que espaços como esse, na sequência, também vão ser do modo C, né? Não é só em roda que a gente promove modo C, mas também em roda a gente pode promover um modo A. Mas, assim, o que é mais específico se vê dentro dos espaços dos nossos cenários de educação, né? Um espaço em modo A, um espaço de modo B, onde se aprende apenas em sala de aula, onde se aprende em sala de aula e outras situações que são controladas, e onde se aprende na e com a vida, desde que ocorre a interação, e a sala de aula é apenas um desses espaços de aprendizagem. Então, para introduzir o que eu gostaria de falar, a gente vai movimentando-se dentro desses diferentes modos de ensinar e aprender. E essa construção, ela se faz muito para buscar acomodar uma situação social no primeiro modo, buscar reformar uma estrutura num segundo modo, ou buscar transformar algo, que é o que se busca quando a gente mobiliza o terceiro processo de ensino-aprendizagem. E aí a gente começa a conversa perguntando, que eu acho que é isso que essa escola se colocou, né? A grande questão é essa, né? Que educação é que queremos? E eu acredito que sempre que nós nos colocamos em análise, nós começamos o diálogo do segundo conceito que a gente vai conversar aqui, que é da educação permanente. Que a educação permanente é justamente isso, é colocar-se em análise, né? Então, o movimento que vocês estão fazendo aqui é um movimento natural de EP, né?
Por quê? Porque já não queremos mais uma educação que meramente reproduza conhecimento, né? Nós queremos, sim, uma educação que produza conhecimento, porque senão também ela não se tem a sua função, né? Eu acredito que tem uma deturpação muito grande dentro de alguns movimentos, né? É necessário, sim, termos conhecimento, é necessário, sim, dentro das nossas especificidades, sermos excelentes técnicos naquilo que nos determinamos a ser. Porém, também precisamos uma educação que promova a emancipação das pessoas, né? Com presença de valores como a participação, como a ética, como a implicação, como a solidariedade, como a responsabilidade e como a esperança, já nos diria Paulo Freire, né? E aí a gente vai fazendo uma conversa sobre esses diferentes modos de ensinar e aprender que determinam o papel e a finalidade das nossas instituições. Porque quando nós nos colocamos em análise para ver em quais desses modos a gente está mais, porque não é que a gente, enquanto instituição, a gente circula, enquanto pessoa também. Muitas vezes a gente circula pelos diferentes modos. Muitas vezes eu sempre brinco muito assim com os meus alunos. Quando Piaget não funciona, Pinochet vai bem, né? A gente brinca muito sobre isso. Por quê? Porque às vezes tem movimentos que a gente vai fazendo um movimento no coletivo, mas em determinado momento tem que dizer, não, gente, vamos lá, vamos centrar e vamos nos concentrar, porque tem que ser assim. Só que a questão está aí. Não pode ser só de um modo e nem só do outro. Ou se faz alguns movimentos por alguns modos, esses movimentos têm que ser conscientes. Não pode simplesmente não perceber-se aonde está se colocando e como está se colocando. E aí é nesse sentido que eu acredito que os nossos espaços têm que ter essa constituição de que papel e de que finalidade nós temos. Porque se nós não começarmos a pensar no papel e na nossa finalidade, a gente não se coloca em análise para ver quais dos modos a gente vai querer assumir dentro dos nossos processos de trabalho. Como toda educação é um ato político, eu acredito que aqui todos defendam essa concepção, as pessoas envolvidas nesse processo precisam refletir criticamente no sentido de terem competência em relação a para quem, para quê e como participam de uma prática pedagógica. Sem tal reflexão, os docentes tornam-se meros reprodutores da ordem hegemônica. De modo simplista, desenvolvem uma prática reiterativa ou imitativa, já diria Vasquez, compreendida como aquela em que não se inventa um modo de fazer. E esse é, talvez, o nosso maior desafio, é nos reinventarmos. Porque, geralmente, aqui, talvez dentro dessa sala, a maioria foi formada como eu fui de essência, no modo A, né? Em que eu tinha que decorar, e eu sempre falo isso para os meus alunos, assim, no ensino médio fundamental, eu tinha uma mesma professora de geografia durante 4 anos, 5º, 6º, 7º e 8º ano. E ela me considerava uma pessoa extremamente inteligente, porque eu tirava 10 em todas as provas dela. Eu fiquei 4 anos tirando 10 nessa matéria. E ela me considerava impressionante. Assim, ela me achava a melhor aluna da sala. Mal sabia ela que eu havia feito um curso de teatro que me deu capacidade de memorização por técnica. E era isso. Como eu memorizava, por uma habilidade que eu desenvolvi, a prova era uma memorização e eu tinha que reproduzir ipsis literis o que ela estava determinando. E aí, eu me tornava muito inteligente para essa professora. Né? Então, isso foi uma questão que eu sempre parei para refletir. Eu disse assim, porque não é que hoje eu não me lembro do que eu estudei em História, tá? Nesses 4 anos, me lembro, tá, gente? Mas só para dizer assim, como a concepção da capacidade de uma pessoa ou outra é diferente, conforme nós, docentes, olhamos, né, os nossos modos e nós valorizamos os modos que a gente determina. E eu acredito que é sobre isso que a professora Rosângela vai trabalhar bastante, né, sobre essas construções da avaliação formativa, né, de outros movimentos de avaliação, que esses modos permitem a gente estruturar. Por quê? Porque na prática reiterativa, o resultado real é o resultado ideal, já diria Vasquez.
não tem nada de incerto e a criação nada de aventura. Ou seja, a construção daquele modo A, né, aquele modo bem tradicional, sempre promove essa construção. Fazer é igual a repetir ou imitar outra ação. Não se cria uma nova realidade humana. Não produz mudança qualitativa nessa realidade. E é aí que eu nos convido a pensarmos. Quais são mesmo os nossos desafios como docentes? Compreender a nossa ação pedagógica e o papel que assumimos nesse processo, reconhecendo demandas e requerimentos que determinam nosso modo de ser e agir. Sensibilidade e abertura para reconhecer os novos tempos e novos requerimentos sociais em saúde e educação, fazendo a nossa prática pedagógica uma praxis criadora, já diria Vasquez. Criar é uma necessidade vital humana que transforma o mundo e faz um mundo humano. E nesta perspectiva é que quando nós nos formamos dentro de um modo mais A, nos é tirado, a maioria das vezes, este item que é essencial, que é a prática de criar. E até nós nos colocamos sempre em xeque, mas será que eu posso fazer o diferente? Será que eu me permito fazer o diferente? Será que não está errado fazer o diferente? Porque sempre a gente espera que alguém nos diga o que é o certo. E aí, essa construção criativa, ela nos é totalmente extirpada. E depois, já na vida adulta, a gente quer construir isso. E quer tentar construir isso com os nossos alunos. E aí que está a grande dificuldade. Porque nos foi tirado, e aí nós temos que reaprender a fazer esse movimento. Que de essência, já diria Vygotsky, né, lá dentro de uma linha da psicologia educacional, que de essência já era do indivíduo. Bastaria nós mantermos essa construção. Hoje, graças a Deus, já existem várias escolas que estão promovendo esse modo de ensinar e aprender desde criança. Mas nós, depois de adultos, a gente tem que reaprender muitas vezes a isso. E reaprender significa permitir-se. Porque muitas vezes a gente não se permite a criatividade. A gente diz assim, não, mas tem que ser daquele modo, porque aquele modo é o certo ou o correto. E a gente não permite experimentar outros processos. E é dentro dessa perspectiva que entra a praxis criadora, em que o resultado ideal é o resultado real. Diferente da praxis reiterativa, em que o resultado ideal era o real, ou seja, sempre eu vou querer que o ideal se torne real. Aqui não. Eu sempre vou querer que o real se torne o ideal, a idealização. Aqui não. O ideal é aquilo que é possível ser feito. Nós temos que compreender isso. E muitas vezes a gente deixa de fazer coisas muito bacanas porque a gente corre atrás do que é o ideal. E nós perdemos a grande oportunidade de mostrar o que efetivamente nós estamos fazendo de real e que é muito legal e que é muito importante. Então, essa construção em nós temos que nos permitir. A organização e previsões, mas a realidade final é incerta, pois mudanças ocorrem nos processos. Isso também é uma deturpação que, às vezes, ao estudarmos os referenciais, a gente se perde um pouco. Então, não tem organização nenhuma, se faz de qualquer jeito, de qualquer modo. Não, muito pelo contrário. Se tem organização, sim, a gente sabe onde quer chegar. Porém, a gente permite nós tentarmos coisas. E isso a gente tem que cuidar, porque muitas pessoas, inclusive, quando a gente utiliza os referenciais freirianos, eu disse assim que Paulo Freire se revira no caixão 200 vezes, porque se deturpa totalmente uma proposta, em que ele nunca disse que a gente podia fazer de qualquer modo, de qualquer jeito. Muito pelo contrário, ele sempre foi uma pessoa extremamente organizada e rigorosa no que faz.
E se deturpou esses referenciais com o passar dos tempos. Porque se achava que essa questão de ser mais livre para criar, a liberdade desse, não é vulgarização, mas não desse a rigorosidade necessária. Você é livre para criar, mas você vai ter que ser rigoroso naquilo que você está criando. E isso são cuidados que a gente tem que tomar. Aí, há um tempo atrás, quando eu comecei a me aproximar de referenciais do anarquismo, eu descobri isso, que o anarquismo, né, a quem de repente aqui já possa ter lido coisas a respeito, é a questão mais organizada que existe, né? Porque simplesmente é a construção da liberdade e que você sabe por si até onde você deve ir, porque você tem essa consciência crítica. Então, essas construções que a gente muitas vezes se perde aí. Fazer é igual um processo de promover mudança, que ora pode dar certo, ora pode dar errado, mas que aprendemos com isso. Então, fazer não é só imitar aquilo que já dá certo e seguir aquilo que já dá certo. Se cria uma nova realidade humana, produz mudança qualitativa nessa realidade. Então, isso é a essência dessa praxis. E eu já passei todos os meus tempos, agora eu vou voar. As novas demandas geradas pela atual sociedade, na qual a velocidade da transformação impõe um ritmo permanente de atualização, associada ao requerimento de uma prática social criadora, apresentam inúmeros desafios aos educadores. Hoje, mais do que em qualquer outro tempo, se fala na importância da aprendência ao longo da vida. Aqui aí a gente começa se aproximar do referencial da andragogia, né? Ou seja, nós aprendermos ao longo da vida. A instituição de ensino está reservada uma parcela desse processo que, embora não determinante, é fundamental no processo de descoberta da importância do gosto do conhecimento. E esse é, na minha opinião, a chave, né? A questão que é muito sensível. Como é que a gente mobiliza um indivíduo? Quais são os mecanismos de mobilização para que esse indivíduo queira aprender sempre, né? E aí está, talvez, o nosso maior desafio como educador. Exercer uma praxis criadora, capaz de contribuir na formação de sujeitos críticos, corresponsáveis na construção do seu próprio processo de aprendência ao longo da vida. Para tanto, faz-se necessário superarmos os limites da pedagogia tradicional. É necessário assumir que precisamos desenvolver competência humana para viver em ambientes abertos, inconclusos e mutantes, onde mais do que conhecer, o que precisamos é aprender a conhecer, ou aprender a aprender, como nos diz Paulo Freire. E aí nós, entre os autores que trabalham com isso na saúde, está o educador Paulo Freire, que ele fala justamente dessa ação, reflexão, ação, ou seja, dessa praxis criadora, em que nós temos dispositivos, né, de estratégias de ensino-aprendizagem, como a metodologia problematizadora, em que muitos aqui já conhecem o Arco de Marguerias como um dos ferramentais, um dos dispositivos nesse sentido, para a promoção justamente da praxis, que é a ação, reflexão para a mudança de uma ação. Se a ação final for igual à primeira, não houve praxis, né? Só acontece praxis quando houver uma mudança nesse processo. E aí nós entramos com o trabalho como um princípio educativo e como o SUS concebido como escola. E aí, a partir disso, o princípio pedagógico para a formação do trabalhador como eixo fundamental para a educação profissional. Então, como é que nós efetivamente mobilizamos mobilizamos aos nossos futuros trabalhadores, que aqui nós estamos falando do processo de aprendizagem formal, a passarem buscando aprender ao longo da vida.
porque a mobilização é essa, é aprender a aprender. Como é que a gente faz esse mecanismo acontecer? Que é a partir do momento que eu faço um exercício desse mecanismo do aprender a aprender, é que eu preparo esse indivíduo para a educação permanente. Por quê? Porque a educação permanente, que é aquele movimento que se faz no e para o trabalho, ele só vai acontecer no e para o trabalho se eu tive um movimento prévio de estrutura de exercícios para isso. Aqui, obviamente, eu não vou ler, né? Aqui eu trouxe só os princípios teórico-metodológicos da educação permanente em saúde. Esse material eu tenho na minha tese, e a quem deseja ler, a Fran e o Felipe Cavalcante fizeram uma revisão no final do ano passado, publicado em qual periódico, Fran? Isso, um trabalho de educação e saúde, que justamente trazem todos esses autores aí, que é a segunda estrutura da OPAS, né? Em que ali já estava as características dessa EP, as quais foram incorporadas à política de educação permanente em saúde em 2003, 2004, e que Mota, na sua dissertação em 98, e na publicação que ele faz em 2002, ele faz a primeira distinção teórica entre EP e educação continuada aqui para o Brasil, que não foi feita lá na OPAS e na OMS, porque lá na OMS, porque a OPAS considerava que educação permanente e continuada eram sinônimos, mas uma era tradicional, de um modelo tradicional, e outro era de um modelo inovador. E aí o Mota é que traz essa distinção para dentro do nosso país, e isso é incorporado na política quando ela é criada pelo Ceci, pela Laura, em 2004. E aí tem as características de cada um dos conceitos, mas o que é mais importante hoje é que todas as pessoas que estudam o EPS sabem que não é essa distinção conceitual que deve limitá-la, né? Na verdade, é uma complementariedade, que a educação continuada ela não deve ser a essência, mesmo que na maioria dos espaços é o que nós conseguimos fazer, né? Na maioria dos espaços ainda a gente está presa a ela, mas para ela ter uma evolução, um dos referenciais que aqui no Brasil a gente utiliza com maior potência ainda é o referencial freiriano, porque tem as características que aí estão postas, semelhantes aos que a OPAS nos apresenta como necessárias para a educação permanente em saúde. E aí, aqui nós temos que, então, a partir do que nos é apresentado, que eu acredito que teve no primeiro ciclo sobre educação permanente, então por isso que eu só passei por ela, né? Mas se vocês já discutiram o EP, vocês têm consciência de que a educação permanente é uma ideia-força. É algo que a gente tem em nós e que nós carregamos nos diferentes espaços por onde nós passamos, né? Lá na política que é uma aprendizagem no trabalho, onde aprender e ensinar se incorpora ao cotidiano das organizações. Contudo, não há como nós desenvolvermos EP se nós não entendermos que ela está nesses diferentes espaços, ela está quando a gente vai tentar fazer uma construção de educação continuada, num modo de curso, de palestra, do que for, né? Mas ela também está na educação formal. Se assim nós assumirmos esses conceitos, lá que eu falei antes, que vão bem mais para um modo C do que para um modo A, né? E na educação que a gente faz lá junto aos usuários dos serviços, que a gente também chama de educação popular. Mas a gente só vai conseguir ter essa ideia-força na íntegra real se a gestão estiver amarrando esse processo. Se houver um movimento de querer, enquanto gestores, também assumir essa construção. Porque não é que a gente não faça, se isso não acontecer, porque a gente também trabalha em linhas de fuga e a gente consegue fazer, mas bem mais difícil, né? A gente entende que os espaços em que isso se potencializou é quando a gestão assumiu isso para si, com o coletivo que está liderando. E aí, seguem-se os desafios, né? Como mobilizar os profissionais da saúde a trabalharem em equipe?
se ao longo de suas formações poucos foram os momentos criados para esse exercício. E aí uma questão que hoje eu trago como voga e estou dedicando um pouco de tempo a estudar é o conceito de educação interprofissional, que a OPAS estruturou ele em 2010, mas ele nasceu aonde nasceu as prerrogativas do nosso modelo de saúde. Ele nasceu no modelo inglês de educação, né? A gente sabe que os primórdios da educação interprofissional veio das escolas da Inglaterra. E é aí que a gente está nesse momento, e eu vou voltar encerrando a minha fala para abrir, e só lembrando as palavras do meu querido amigo Túlio Franco, quando ele nos diz que precisamos transformar os cenários de produção de cuidado em cenários de produção pedagógica, provocando mudanças nos sujeitos e, consequentemente, na formação dos profissionais e no SUS. E também eu aprendi com um dos primeiros professores de filosofia que eu tive, que ele citava muito Agnes, quando ela nos diz que não há nada mais belo e sábio do que poder escolher em uma teoria o que é mais necessário. E isso eu demorei um pouco para entender, porque às vezes quando a gente está na academia, a gente quer seguir uma teoria e diz que aquilo ali é o correto, mas não tem como seguir uma única estrutura. Na verdade, a gente aprende com o tempo, e isso é criação, a utilizar o que de melhor existe em cada um dos espaços. E é assim que a gente vai conseguindo fazer mudanças nos processos. Desculpa o tempo ter estourado. Eu passo a palavra para as minhas grandes mestres. Continuar. Obrigada.